Quero começar a mensagem agradecendo ao William pelo esforço de semana passada. Acho que os irmãos perceberam que precisamos pular um trecho do Salmo 119 e agora voltar para esse trecho, para depois darmos um salto novamente para o versículo 105, talvez um dos mais famosos. Isso porque não pude estar presente aqui, graças a Deus que o William estava preparado para expor a mensagem dele, e nós louvamos a Deus pela provisão que Ele tem dado aqui à igreja. Nós agradecemos a Deus por isso, né? Então, hoje a mensagem vai ser um passo para trás no Salmo 119. Mas o que aconteceu conosco ali mostra talvez o temor que todo mundo tem. É o temor da instabilidade. Ninguém quer viver uma vida instável, ninguém busca a instabilidade. Pelo contrário, se você fosse talvez escrever a história da sua vida, na história da sua vida provavelmente não teria instabilidade. Talvez você seja humilde o suficiente para dizer, não, eu não vou escrever que eu vou ganhar na Mega Sena, né? Porque, poxa, seria algo muito bom. Mas provavelmente você não ia colocar momentos de dificuldade financeira, momentos de privações na sua história. Se não fosse colocar momentos de graves problemas de saúde na sua história, você não ia colocar inimizades, brigas, problemas de relacionamento com pessoas. Você provavelmente iria desenhar um trabalho muito redondinho, em que talvez, se você não fizer muita questão de ter um negócio próprio, o seu chefe ia ser aquela pessoa mais bondosa do mundo e generosa com o seu salário, talvez pagando muito mais daquilo que você normalmente ganharia. Ou se você fosse aquela questão de ser um empreendedor, aquele negócio de sucesso, o cara que empreende no outro mês já está estourando e tudo mais. É geralmente assim que a gente planeja, que a gente desenha a nossa vida. E se pudéssemos fazer isso, se pudéssemos escrever a nossa história, é bem provável que seria mais ou menos nesses termos. O problema é que nós não escrevemos as nossas histórias. Tem alguém que escreve a história por nós. E este alguém sabe que momentos de instabilidade são necessários para as nossas vidas, justamente para mostrar que, embora a instabilidade da nossa vida seja tão certa, há sim alguém que é estável o suficiente e que deixou uma revelação estável o suficiente para nos ajudar nestes momentos de adversidade. Abram lá então as suas Bíblias, Salmo 119, versículos 89 a 96. Salmo 119, nós leremos do versículo 89 ao 96. Acompanhem a leitura. O texto diz assim: A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Vamos orar. Senhor, obrigado pela estabilidade da tua palavra, porque reflete um Deus que não muda, como sombras inconstantes, e que é soberano sobre todas as coisas. E é diante de ti que estamos agora para ouvirmos a tua voz, ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer.
e sermos transformados por esta palavra, por esta revelação. Portanto, que o Teu Espírito atue em nossos corações e cumpra o propósito para o qual a Tua palavra foi escrita. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Percebam que o texto pode ser dividido num começo, 3 versículos iniciais, e um lá no final, que tratam sobre essas declarações da estabilidade da palavra de Deus. E eu usei essa palavra estabilidade para reunir tudo aquilo que o salmista vai falar e vai refletir sobre a palavra, e logo logo eu vou mostrar para vocês tudo o que ele fala sobre isso. Para no meio, os 4 versículos que sobram ali no meio desses 8 versículos, ele mostrar a aplicabilidade disso para a sua própria vida. Não basta só sabermos que Deus e a sua palavra são estáveis e confiáveis. Isso tem que ter relação com a nossa vida cotidiana, e isso é visto especialmente nos momentos de adversidade. Então é assim que ele vai descrever esse trecho e dividir esse trecho. Então, os 3 primeiros versículos, iniciando essas declarações sobre a palavra de Deus, dizem assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. O salmista, escrevendo num ambiente pós-exílico, lembra que eu já mostrei para vocês aqui, já foi dito nas mensagens, que é muito provável que o Salmo 119 tenha sido escrito na volta do exílio. Alguns consideram Esdras o escritor, mas provavelmente alguém ali na volta do exílio contemporâneo, algum sacerdote que tinha acesso ao templo, acesso também ao rei. Os sacerdotes naquela época lideravam o povo não tinha um rei especificamente falando, os sacerdotes tomaram este papel de liderança do povo, mas ao mesmo tempo era alguém que tinha acesso a um rei pagão, um rei ímpio, como nós já vimos aqui, que não era favorável à palavra. Então tudo indica que ele está escrevendo nesta época. E nesta época, os judeus, nós vimos hoje para quem estava aqui na aula de escola dominical sobre Esdras e Neemias, os judeus começaram a ter um apego maior à Torá do que de fato é demonstrado na história do Antigo Testamento. Esdras, Neemias, Zorobabel fazem reformas ali em que aspectos da lei que até então eram ou negligenciados ou passados de largo, talvez não levados tanto a sério assim, são resgatados de fato. E com isso, como uma espécie de um embasamento para essa importância da lei, nesta época do pós-exílico, vai surgir uma teoria entre os judeus, de que a Torá escrita, que eles têm aqui, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, não era simplesmente um texto escrito por alguém, mas era uma cópia de um texto pré-existente escrito nos céus. Então os judeus iam dizer que existia uma Torá eterna, já escrita nos céus, e que essa Torá aqui, que eles têm, os 5 primeiros livros, o nosso Pentateuco, é uma cópia dessa Torá eterna. Isso para dizer que todos aqueles mandamentos continuam valendo e devem ser observados, porque reflete algo que já estava escrito nos céus. Veja, isso não há embasamento bíblico para isso, obviamente, mesmo porque o Novo Testamento vai mostrar que várias das leis escritas na Torá, nós não precisamos mais obedecer. Se você precisasse obedecer algumas delas, todas elas, por exemplo, é provável que você estivesse em pecado hoje mesmo. Não só por talvez ter comido uma carninha de porco no almoço de domingo, que pode ser muito comum, mas por usar, por exemplo, um tecido, uma roupa com 2 tecidos distintos, o que era proibido na lei. E claramente hoje não é pecado, só ler o Novo Testamento. Então não é sobre isso que o salmista está dizendo, quando ele fala que a tua palavra está firmada nos céus. A ideia não é mostrar isso, que depois foi a concepção judaica. O que o salmista está mostrando aqui é que a palavra de Deus reflete desígnios eternos de Deus, e por isso ela é firme.
ou seja, ela é confiável, ela é estável. Nós não estamos diante de uma palavra que podemos duvidar, ou talvez, como alguns dizem aí, a necessidade de atualizar a palavra. Pelo contrário, nós estamos diante da palavra que é a revelação de um Deus estável, que não muda como sombras inconstantes, como o Tiago vai dizer, e que por isso deixou uma revelação confiável e estável também para a gente. Por isso que o salmista vai dizer que a palavra do Senhor para sempre está firmada nos céus, ou seja, ela é confiável, porque os decretos de Deus, os planos de Deus estabelecidos antes da criação do mundo vão acontecer. A palavra de Deus vai se cumprir, quer a gente queira, quer não, quer as pessoas lutem contra ou não, ela vai se cumprir. Agora, isso traz algumas consequências que ele vai mostrar. A primeira delas, olha que interessante no versículo 90: a tua fidelidade é constante por todas as gerações. O que o salmista está dizendo é, justamente porque a palavra de Deus é firme e confiável e não muda, a sua fidelidade se estende por gerações. Veja, Deus prometeu que iria salvar um povo para si. Nós vimos isso iniciando lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, aliás um pouquinho antes, mas em todo em Gênesis 3 ali, especialmente no 15, quando há a promessa de uma descendência da mulher. E Deus de fato salva este povo e continua salvando este povo. Se Deus não fosse estável, se a palavra dele não fosse estável e não fosse confiável, este plano dele seria fracassado. No máximo, teríamos um Deus tentando salvar as pessoas e quem sabe conseguindo de vez em quando salvar um ou outro. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus que demonstra a sua fidelidade de geração em geração. Ou seja, justamente por causa dessa estabilidade da palavra de Deus, que leva o salmista agora a ficar vislumbrado com essa fidelidade divina. Veja, a nossa vida é instável, muito mais do que nós gostaríamos, e por isso nós nunca seremos fiéis como Deus é fiel. É impossível para nós. Talvez se você me encontrasse no meio daquela semana passada, eu ia dizer para você, até domingo, a gente se vê lá no culto. Eu vou pregar, não posso nem faltar, né? Vou pregar, até domingo. Mas eu não estava aqui domingo. A Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma sombra, como uma névoa. Como a gente pode dizer, farei isso, farei aquilo, dou garantia de algo, sendo que a nossa vida é instável o suficiente para não sabermos se acordaremos amanhã, se teremos saúde no dia de amanhã. Veja, então, o salmista se apega à fidelidade de Deus justamente porque somente Ele é estável e confiável em suas promessas. Nós não somos. E as instabilidades da nossa vida revelam exatamente isso. O como nós temos dificuldade em cumprir aquilo que nós falamos. Não muitas vezes por mau caráter, mas justamente por causa dessa instabilidade. A gente diz, a gente se vê na festa no sábado, mas a gente não sabe de fato se a gente vai estar bem, com vida, no sábado para estar lá. Agora, essa instabilidade, essa fraqueza das nossas vidas, não é algo ruim de fato, se nós contemplarmos o contraste, a instabilidade e a fidelidade do nosso Deus. Então a palavra de Deus está firmada no céu e por isso a fidelidade dele é constante. Você gostou, né? Palavra firme e a fidelidade constante. Pergunta para o Vinicinho se ele está bem. Ele vai falar, estou firme e constante. Aqui. Eu sei que acontece no Novo Testamento também, mas eu sei que você ia gostar disso, né? Quando eu estava pensando, eu falei, poxa, o Vinicinho vai gostar disso aqui, firme e constante. Agora ninguém segura ele mais, né? Então é justamente por causa da firmeza da palavra que nós temos garantia da constância
da fidelidade de Deus. E não só isso, o texto vai continuar no versículo 90: estabeleceste a terra que firme subsiste. Parece que o salmista agora está lidando com outro tipo de revelação de Deus, porque de fato a palavra de Deus é a sua revelação objetiva, é aquilo que nós precisamos para conhecer quem é a pessoa de Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Só conseguimos saber essas coisas por meio da palavra de Deus, que é essa revelação objetiva. Mas o salmista agora se volta para a própria criação de Deus. O Senhor não só estabeleceu a terra, estabeleceu a palavra, como estabelece também a terra, que também revela a pessoa de Deus. E até a terra, até a criação, continua estável, porque é reflexo de um Deus soberano e estável. Interessante que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, e todos eles continuam nos seus lugares, entendam, né? Tem todos os movimentos ali e tudo mais, mas continuam funcionando do jeito que foram programados para funcionar. A gente não fica pensando: será que o sol vai nascer hoje? Será que ele vai se cansar de nascer e a gente vai ter alguns dias que não vamos ter sol mais nessa vida? Ninguém fica preocupado com isso. Ninguém acorda pensando se vai ver o sol hoje ou não. Não sei que esteja um dia muito nublado, mas ninguém fica preocupado com essas mudanças da terra, porque nós sabemos que o mundo segue um padrão estável. A natureza segue esse padrão estável justamente porque reflete um Criador estável e constante. Então a revelação objetiva de Deus é firme, mas também a revelação geral de Deus, a revelação que aponta para a ideia de um Criador, também é estável. Aliás, foi exatamente isso que levou os reformadores, especialmente aqueles que eram mais da área da ciência, depois, a segunda geração dos reformadores, a estudarem e desenvolverem a ciência. É porque o mundo é organizado e previsível de uma certa maneira que você pode estudá-lo. Se você fizer algumas experiências em laboratório, você sempre vai chegar nos mesmos resultados se a experiência for igual, porque o mundo é reflexo de um Deus organizado e estável. Então a palavra de Deus está firmada para sempre, e a terra também estabeleceu e está firme, está existindo, subsistindo como ela foi criada de fato para funcionar. Versículo 91, ele vai dizer então: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje. Agora olha que bonito essa última frase: pois tudo está a teu serviço. Ou seja, Deus estabeleceu a sua palavra, a sua revelação, Deus estabeleceu a natureza, a criação, Deus estabeleceu a história. E uma coisa o salmista estava certo: tudo estava ao serviço de Deus. E, irmãos, a gente pode dizer categoricamente: tudo continua ao serviço de Deus. É somente por causa desta verdade que Paulo pode dizer em Romanos capítulo 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se eu fosse escrever a minha história, várias coisas que me acontecem todos os dias praticamente, não cooperam tanto para o bem que eu gostaria da minha vida. Então eu ia deixar de fora, ia dizer: olha, isso coopera para o meu bem, mas poxa, isso daqui não coopera para o meu bem, pelo menos não do que eu tenho ideia do que seria o meu bem. Mas veja, eu não estou escrevendo a minha história, mas há alguém estável o suficiente escrevendo a história, de modo que tudo que nos acontece, até os momentos de adversidade, é Deus utilizando para os seus propósitos. Por isso que ele diz: tudo está a teu serviço, até os erros das pessoas. Talvez você vai lembrar de José, que chega para os irmãos e diz assim: o mal que vocês intentaram, Deus o transformou em bem.
Não é que Deus foi pego de surpresa e falou: vixe, eles fizeram uma coisa que eu não esperava, venderam o irmão, o que eu vou fazer agora? Deixa eu tentar consertar e pegar o mal, e agora ver se consegue reagir a isso, porque ele não imaginava que isso fosse acontecer. José teve a convicção de que vocês realmente fizeram aquilo que é mal, aquilo que é errado, mas por trás disso estava um Deus que age de maneira que a gente não compreende, usando e utilizando o erro de vocês para, no fim das contas, salvar o nosso povo da fome do mundo. O mal que vocês estavam intentando, Deus estava por trás, usando até isso, porque o salmista está dizendo: tudo está ao serviço de Deus. Às vezes você está andando na rua e é acometido de um assalto. A pessoa está pecando, fazendo um crime, cometendo aquilo que é errado, cometendo algo contra a lei de Deus, obviamente, mas saiba, Deus está usando isso para o seu serviço. Por isso que Paulo vai dizer: todas as coisas, não só as coisas que nos agradam, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem, até aquilo que muitas vezes nós não gostaríamos. Irmãos, esses 3 versículos mostram uma percepção do salmista fantástico a respeito de Deus e da palavra de Deus, e de toda a revelação de Deus, não só específica, mas geral. Veja, esta teologia que ele tem, esta convicção, este conhecimento que ele tem, é realmente muito profundo. É um conhecimento que é muitas vezes difícil para a gente entender, especialmente nos momentos de adversidade, de nós descansarmos e olharmos para Deus e dizer: Deus, tudo permanece no teu controle, o Senhor é soberano, o Senhor é estável nos teus planos são confiáveis, eu posso de fato descansar nisso e confiar na tua palavra. É difícil de fato fazer isso, mas lembra que o salmista estava passando por momentos de dificuldade, ele não está passando por momentos de bonança. Logo logo ele vai mostrar aqui, ele vai terminar esse trecho do Salmo, mostrando que muitas vezes nós passamos por momentos bons, aquilo que ele vai chamar de perfeição, mas isso tem um prazo de validade, porque a nossa vida é instável, e nunca algo que é perfeito é ilimitado, a não ser a pessoa do nosso Deus. Então ele está passando por momentos de dificuldade, e vejam, é justamente nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, que a nossa teologia é colocada à prova. Não é quando você faz uma prova, quem é Deus? E você escreve bonitinho a resposta de quem é Deus, porque você decorou a resposta certa sobre quem é Deus. Deus é soberano, Criador de todas as coisas, é o meu Salvador, e Ele controla tudo, e aquela resposta bonitinha: Deus é onipresente, onisciente, sabe, usando aquelas palavras bonitas, chiques para você. Não é nestes momentos, mas é justamente nos momentos de dificuldade e de adversidade. Era isso que o salmista estava passando, e neste momento a sua percepção de Deus e da palavra é surpreendente. Tudo permanece ao teu serviço. Deus continua no controle, fazendo a vontade dele. Isso vai ter implicações para a vida dele, justamente porque ele estava no momento de adversidade. Olha o que ele diz no versículo 92: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Ele estava passando por dificuldades, ele estava passando por sofrimento, e veja que ele não diz que a estabilidade de Deus, ele não diz que esse controle soberano de Deus ia fazer com que ele não sofresse mais, como muitos dizem, porque você é filho do rei, você merece todas as honras, aquela coisa toda e tudo mais. Não te livra necessariamente do sofrimento, mas te livra de ser destruído no sofrimento. Obviamente, muitas vezes não é uma destruição física propriamente dita,
mas não deixa que a sua alma seja destruída no momento da provação. Mas para isso, o que ele vai dizer é: se a tua lei não fosse o meu prazer. Esta palavrinha prazer vai acontecer 9 vezes no Antigo Testamento. 5 delas estão no Salmo 119. Todas elas se referindo à lei de Deus, ao mandamento de Deus. A palavra de Deus é o meu prazer, a lei de Deus é o meu prazer. Isso porque o salmista sabe que momentos de adversidade, nestes momentos nós precisamos nos achegar à palavra de Deus, porque é justamente na palavra de Deus que nós conhecemos mais quem é o nosso Criador. Veja, nós não teríamos uma percepção como essa, o salmista não teria essa percepção de que a palavra de Deus está firmada, que Deus é soberano, criou todas as coisas, e do jeito que Ele criou a terra subsiste, e tudo está a seu serviço, se ele ficasse navegando na internet nos momentos de sofrimento, se ele ficasse só passando o dedo lá e rolando, vídeo após vídeo, ou se ele ficasse deitado numa rede com um coco ali esperando o tempo passar. Essas percepções, esse conhecimento de Deus não vem simplesmente por osmose ou por a contemplação da natureza, mas vem pela meditação na palavra. E quando ele diz que a palavra de Deus era o prazer dele, está implícito aqui, significa que ele gasta tempo, porque a gente gosta de gastar tempo naquilo que nos dá prazer. Se você provavelmente gosta de uma boa partida de tênis, por exemplo, você não vai se importar de ficar mais de 5 horas assistindo uma partida de tênis. Acreditem, aconteceu hoje, né? Falei para a Aline, sabia que, hoje falei para ela, sabia que tem alguns esportes que podem durar mais de 5 horas? Ela, sério? Eu falei, está acontecendo hoje, passou de 5 horas já a final de tênis, né? Mas para quem gosta de tênis, enfim, né? Eu gosto de tênis, então eu não me importo de ficar 5 horas assistindo uma partida de tênis. Não é cansativo. Talvez alguns diriam, poxa, 5 horas assim, né? Que tédio, porque não é prazeroso para você. Agora, para aquele que é prazeroso, é bom. Talvez você vá um dia num concerto e fica assim, o negócio não acaba nunca. Mas para aqueles que gostam, você pode ficar ali 1 hora, 2 horas assistindo um concerto. Talvez alguns vão num show de rock e vão dizer assim, poxa, não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora logo. Mas para aqueles que gostam, pode passar 1 hora, 2, você fala, poxa, já acabou, isso daqui podia durar um pouquinho mais. Novembro tem, hein? Quem quiser ir comigo, a gente vai no show de rock. Mas enfim, e a gente vai no concerto também depois, a gente gosta de várias coisas. Vamos lá, né, Miqueias vai, né? Novembro estamos lá, Miqueias. Veja, quando algo é prazeroso, a gente não liga em gastar tempo, a gente não vê aquilo com pesar, a gente não vê aquilo como, você tem que acabar logo e tudo mais. Pelo contrário, você não vê a hora do tempo passar mais devagar para aproveitar um pouquinho mais. E quando termina a gente fala assim, não é possível, dá até aquele deprê na gente, fala assim, poxa, podia ter durado um pouquinho mais. Como a gente saiu do show do Projeto Solo, todo mundo falando, poxa, mas foi tão rápido, né, o pessoal que foi, podia ter durado um pouquinho mais, poxa, mas podia ter, porque é algo que nos dá prazer, a gente gosta disso. Quando o salmista então diz que a palavra de Deus é o prazer dele, veja, não dá como a gente ter prazer em algo se a gente não gasta tempo naquilo. Não dá para dizer que você gosta, por exemplo, de livros, sendo que você nunca leu um livro na vida. Não dá para dizer que você gosta de uma determinada comida, se você nunca comeu aquela comida. Quem gosta de algo, gasta tempo, passa tempo com aquilo realmente. O salmista está dizendo, se a tua lei não fosse o meu prazer, entenda-se, se eu não gastasse tempo na palavra, se eu não tirasse momentos da minha vida lendo a palavra, se eu não me debruçasse e me desgastasse lendo a tua palavra ali, o sofrimento já me teria destruído. Irmãos, no momentos de adversidade, gaste tempo com a palavra de Deus, porque é com ela que você vai conhecer o seu Criador, e vai ver que está tudo ao serviço dele, e ele está no controle de todas as coisas. Além disso, ele diz assim no versículo 93, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida.
Aqui é uma segunda consequência sobre essa estabilidade da palavra de Deus. O salmista diz: como o Senhor está no controle de todas as coisas, e tudo está ao teu serviço, se eu estou com vida, quer seja aqui ele falando sobre uma vida mesmo, de que a vida dele não foi tolhida por causa do sofrimento, e ele estava ali em vida mesmo, ou preservado a sua alma diante do sofrimento, que também é uma possível tradução para essa ideia de vida, a ideia de que eu passei pelo sofrimento e não neguei a minha fé praticamente ali, eu não blasfemei o nome de Deus, eu não agi mal naquele sentido. Ele está dizendo que tudo isso não foi mérito dele, mas a meditação na palavra mostra que é por meio deles, pelos preceitos de Deus, pela revelação de Deus, pela palavra de Deus, que Deus preservou a sua vida. Quer sair bem dos momentos de provação? Quer sair bem dos momentos de instabilidade nas nossas vidas? Se debruce na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque é justamente ela que vai preservar a nossa vida e a nossa alma. Eu me lembro de um amigo meu, percussionista da banda que eu tinha quando eu era de Piracicaba. Tinha uma banda lá em Piracicaba. Ele é sogro do meu irmão, o mais velho. E muitas vezes falavam de Deus para ele, e ele não dava a mínima, falava: trabalho demais, não tenho tempo, e não quero saber disso, e enfim, muito cansativo ficar lendo a Bíblia e tudo mais. E ele conta pra gente, porque eu lembro muito bem quando ele teve um já mais velho, né? Meu irmão já estava, acho que noivo da filha dele, teve um acidente de moto, estava andando de moto, o carro bateu do lado da perna dele aqui, ficou com a perna imobilizada, deitado no hospital por alguns meses ali, internados para cirurgias, recuperar e tudo mais. E ele falou assim: o que eu fazia só nesse tempo? Tudo aquilo que eu disse que eu nunca tinha tempo para fazer por causa do meu trabalho, era a única coisa que eu conseguia fazer. Eu só tinha a Bíblia e ficava lendo a Bíblia o dia todo. Falou: Deus precisou tirar a minha saúde, mostrar um acidente para mim, para mostrar a importância da palavra de Deus. Mas graças a Deus isso fez efeito na vida dele. Um dia vocês o conhecerem, está bem, firme numa igreja, trabalhando, por causa deste contato com a palavra de Deus. Não espere Deus fazer algo tão grave assim, para chamar a sua atenção para a necessidade de se debruçar na palavra de Deus. Aproveite os momentos de pequenas instabilidades, porque senão Deus sabe chacoalhar a nossa vida o suficiente para mostrar que somente Ele preserva as nossas vidas e Ele é necessário para nós. Mas a terceira consequência vem no versículo 94. Salva-me, pois a Ti pertenço e busco os Teus preceitos. Veja, é justamente por causa da estabilidade de Deus e do controle soberano que Deus tem sobre todas as coisas, que o salmista ficava tranquilo o suficiente para clamar a Deus por livramento do sofrimento. Veja, não é porque ele está passando por um sofrimento e passando bem, porque ele estava meditando na palavra de Deus e seguindo os preceitos de Deus, que ele fala: ok, então agora eu estou curtindo esse sofrimento e vou continuar nesse sofrimento. Claro que não, ninguém quer passar por momentos de instabilidade por muito tempo assim, mas nós só podemos clamar a Deus se você de fato acreditar que Deus está no controle. Porque senão, no máximo, você vai encontrar um Deus que está lá e fala assim: olha, eu vou tentar fazer de tudo para te livrar, mas não sei se eu vou conseguir. Agora, se Deus estiver no controle, nós sabemos que a qualquer momento, quando for a vontade dEle, Ele vai nos livrar disso. E é esta convicção que faz o salmista dizer: salva-me disso. Agora, o que vem depois é fantástico, porque a minha versão traduziu assim: pois a Ti pertenço. Mas literalmente há uma preposiçãozinha hebraica, preposiçãozinha para. Então literalmente o texto está dizendo assim: pois para Ti eu sou. Literalmente o texto está dizendo: salva-me, pois para Ti eu sou. Ele não só está dizendo eu pertenço ao Senhor, ele está quase que mostrando uma declaração de propósito de vida: eu pertenço para Ti, eu sou para o Senhor.
Então, salva-me, porque a minha vida toda é para o Senhor, pertence ao Senhor como um propósito de vida. O que nos mostra que não era somente na salvação e no livramento que ele pertencia ao Senhor, mas inclusive enquanto ele estava no sofrimento. No sofrimento, a vida dele era para o Senhor, mas ao mesmo tempo ele clama por livramento, porque a vida dele é para o Senhor. Por isso que ele buscava os preceitos. E por fim, última consequência, para a gente ir para o último versículo, ele diz no versículo 95: os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. A última consequência disso tudo é ele saber que não são os ímpios que estão no controle da situação. Veja, essa construção aqui já aconteceu algumas vezes no Salmo, talvez você vai se lembrar. Por diversas vezes ele estava dizendo: olha, as pessoas estavam zombando de mim, mas eu me atento para a tua palavra. Olha, os ímpios estão ali me perseguindo, mas eu me atento para a palavra. E essa construção, que já aconteceu algumas vezes, é justamente a convicção dele de que não são os ímpios, não são os seus adversários, não é este momento de instabilidade que estava no controle da situação. Por isso que a atenção dele não precisava ser grande para essas pessoas. Ele não precisava se debruçar ali e ficar pensando muito nessas pessoas, porque eles não estão no controle da situação. É como José, que não ficava remoendo, pensando nos seus irmãos toda hora, naquilo que eles estavam fazendo, porque, poxa, vocês fizeram mal para mim, olha, não esquece do mal que vocês fizeram para mim, olha lá o que vocês fizeram. Não são eles que estão no controle da situação. Por isso que a atenção dele era para a palavra de Deus. Os ímpios estão à espera para me destruir. E aí você imagina ele falando assim: mas eu estou ligeiro, eu estou atento ao que eles vão fazer, eu estou vigiando, eu estou de olho neles. Não, a preocupação dele era com quem de fato estava no controle. Mas eu considero os teus testemunhos. O que o salmista está dizendo é: eles só vão me atingir se Deus quiser, porque no fim das contas quem está no controle é Deus, e não essas pessoas. Eles não vão fazer nada que não seja da vontade de Deus, porque como ele mesmo já disse, tudo está a seu serviço, até esses ímpios que os estava o atormentando. O salmista então termina seu último versículo com uma constatação, parece que uma reflexão final diante de um trecho tão bonito sobre a estabilidade de Deus. Ele diz: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. O que ele quer dizer aqui é: talvez eu me livre deste problema, e talvez a gente viva momentos perfeitos, momentos de boa estabilidade, e talvez você esteja passando por um momento como esse. Talvez você esteja passando por um momento que você diga: espera aí, eu estou bem com a minha esposa ou com o meu marido, estou bem aqui na minha família, talvez com os meus filhos, talvez com o meu vizinho, a gente está num momento bom, a gente está bem financeiramente, a gente pode comer fora quando a gente quer, a gente pode fazer uma viagem de vez em quando, guardar um dinheirinho, trocar alguma coisa ali, a gente está bem de saúde, poxa, estou com vigor, comecei até a treinar, estou bem, estou tomando suplementos aí que me falaram para tomar, estou bem. Talvez você esteja passando por momentos assim, que você olha e fala assim: não há uma adversidade aparente. O salmista está dizendo: toda perfeição é limitada. Calma, aguarde, tudo na vida passa. Mesmo os dias perfeitos, um dia eles acabam. Mesmo aquele doce perfeito que você come, que você fala: que doce perfeito, infelizmente ele vai acabar. Talvez o melhor hambúrguer de Nova York, para quem lembra do Marshall descrevendo, lembra, Matheus? Só quem assistiu How I Met Your Mother vai saber disso, né? Marshall diz assim: isso não é comida, isso é Deus falando conosco por meio da comida. A descrição que ele faz, quase mística, do melhor hambúrguer de Nova York, mas acaba. Toda perfeição tem um fim, porque a nossa vida é feita de instabilidades.
Então saiba, você está passando por um momento feliz, aproveite isso, como Eclesiastes vai dizer, mas se prepare para momentos de instabilidade na sua vida, porque só há um cuja perfeição não tem limite, que é refletido na sua palavra. Não há limite para o teu mandamento. Irmãos, a palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus, contrasta com a nossa pequenez, com as incertezas das nossas vidas, com a instabilidade que a vida nos garante. Mas Deus continua estável, Deus continua soberano, controlando todas as coisas. Deixa eu terminar com algumas aplicações rápidas aqui para a gente. Em primeiro lugar, saiba que a palavra de Deus é ilimitada e continua sendo ilimitada, como o salmista vai dizer, para o alcance dela. A Bíblia não faz distinção de pessoas. Talvez você pense que aquela pessoa que precisa muito ser alcançado pela palavra de Deus, talvez você olhe e fale assim, esse daí não tem jeito mais. Mas a mesma palavra que nos mudou, a mesma palavra que nos transforma, a mesma palavra que nos consola, a mesma palavra que nos exorta, a mesma palavra que transforma as nossas vidas, pode transformar a vida de quem quiser, porque não há limite para a palavra de Deus no seu alcance. O que me leva a uma segunda aplicação: não há limite para a palavra de Deus no poder dela. Veja, às vezes a gente duvida do poder do livro que nós temos em nossas mãos. E há uma história que eu particularmente gosto bastante no Novo Testamento, em que o próprio Cristo mostra o poder que a palavra tem. Que é aquela história do rico e do Lázaro. Vocês lembram da história? O rico morreu, Lázaro era o mendigo que ficava ali à porta da casa dele. O rico foi para o mundo dos mortos ali, uma espécie de inferno. E o Lázaro foi lá para junto de Abraão, estava lá com o pai Abraão. E o rico agora olha para lá e vê o Lázaro lá todo bem bom ali com Abraão, onde ele achava que devia estar. Tanto é que ele fala, pai Abraão, porque ele era um judeuzão, achava que devia estar lá. Fala, pai Abraão, tem um problema, eu tenho irmãos, e a vida que eles estão levando, que era a vida que eu não levar, vai fazer com que eles venham para o mesmo lugar que eu. Essa é a lógica dele ali. Ele fala, então fala para Lázaro voltar lá e anunciar a palavra, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. Só que Jesus, contando a história, fala assim, que Abraão chegou e disse, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés e os profetas é meio que um resumo, uma espécie de resumo do que é o Antigo Testamento. Jesus está dizendo, eles já têm quem fale com eles. Aí o rico diz assim, como muitos talvez diriam, não, pai Abraão, mas se fosse alguém ali, ressuscitado dos mortos, eles se arrependeriam, que é o que a gente imagina. Pensa bem, se você desse uma Bíblia de presente para alguém, se você tivesse essa opção de dar a Bíblia de presente, ou ler a Bíblia com alguém, ou optar por algum milagre na vida dessa pessoa, do tipo, vir alguém dos mortos e falar com ele, ou a cura de um câncer, ou qualquer coisa toda, talvez muitos pensariam, não, isso é mais eficaz, porque, isso impacta mais. Vou dar um livro para alguém, eu vou ler algumas coisas com a pessoa, não, mas isso vai impactar muito mais. E a história termina ali com Abraão falando assim nas palavras de Jesus, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouvirão se alguém ressuscitar dentre os mortos. O que ele está dizendo é, você já tem aquilo que é mais poderoso para transformar a vida de alguém, que não é um milagre, não é alguém ressuscitar dos mortos e trazer uma mensagem, é este livro que nós temos diante de nós, a palavra de Deus. Irmãos, acreditem, a Bíblia diz que, a própria palavra diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia pode fazer com a vida de quem Deus quiser. Por isso que ela é ilimitada no seu poder. Agora, se ela é ilimitada no seu poder, eu queria terminar com essa terceira aplicação. Acreditem, ela pode preservar as nossas vidas no momento de sofrimento, de adversidade.
Eu sei que em momentos de problemas de saúde, você precisa tomar lá o seu remédio. Momentos de problemas financeiros, você precisa fazer algumas coisas, ajeitar a sua vida, cortar gastos, sei lá, fazer alguma coisa para aceitar o seu problema financeiro. Eu sei que a gente precisa tomar essas decisões para ajeitar ali o que a gente precisa ajeitar, mas saiba que a preservação da sua vida e da sua alma diante dos momentos de instabilidade só podem vir quando a gente der a atenção necessária à palavra de Deus, se debruçar nela, ler a palavra de Deus, porque é justamente quando fazemos isso que nós conheceremos esse Deus que é estável, que controla todas as coisas e que tudo está a seu serviço. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.